Imagina só, e se a próxima grande revolução não acontecer numa fábrica gigante, mas aí mesmo, na sua casa? Uma mudança que pode transformar qualquer pessoa em inventor, dando o poder de criar, consertar e construir o que der na telha. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na impressão 3D e no incrível movimento Make. Pensa nisso aqui um pouquinho. E se em vez de correr para a loja, fosse só ligar uma máquina e pronto, fabricar o que se precisa? Sabe aquela pecinha que quebrou do liquidificador? Ou um brinquedo que não existe em lugar nenhum, uma ferramenta super específica. Essa é a grande promessa no coração da cultura maker. A cultura maker, ou cultura do fazedor, é basicamente essa virada de chave. É deixar de ser só um consumidor e passar a ser um criador. A ideia é que todo mundo tem a capacidade de botar a mão na massa, de fazer, consertar e modificar as coisas, usando ferramentas que antes só a indústria tinha. Isso muitas vezes rola em espaços colaborativos, os makerspaces, que são tipo umas academias para inventores. E essa vontade de criar não é de hoje não. Pensa lá nos anos 70 no Homebrew Computer Club, onde gênios como Steve Wozniak e Steve Jobs montavam os primeiros computadores em garagens. Isso é a cultura maker na veia. Aí nos anos 2000, a coisa explodiu com os makerspaces e Fab Labs, que colocaram essas ferramentas na mão de todo mundo. E hoje é um movimento global, totalmente conectado pela internet. Um projeto que começa aqui no Brasil pode ser melhorado e construído lá do outro lado do mundo. Beleza, mas vamos para a prática. Como é que se entra nessa revolução? Bom, para muita gente, a porta de entrada é a impressão 3D. Pensa nela como uma pequena fábrica pessoal, ali na sua mesa. Mas por onde começar? Escolher a primeira impressora pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas vamos simplificar. Primeiro, quem é você na fila do pão? É um iniciante que quer ver a coisa funcionando logo? Um maker que adora fuçar e melhorar o equipamento? Ou um profissional que precisa de precisão máxima? Depois, para que vai servir? É para hobby, para aprender ou para fazer peças que realmente funcionam? Essas respostas, e dá uma olhada na força da comunidade online, já são o mapa do tesouro. Basicamente, a gente tem 3 tecnologias principais por aí. A FDM é a mais popular de todas. Ela funciona derretendo um fio de plástico, tipo uma pistola de cola quente super hiper precisa. É a mais barata e a melhor para começar. Já a SLA usa uma resina líquida e luz para criar peças com detalhes absurdos, perfeita para miniaturas ou joias. E a SLS é mais industrial. Ela usa um laser para fundir um pó e criar peças mega resistentes, para engenharia pesada mesmo. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Para a esmagadora maioria das pessoas, a FDM é o caminho das pedras. É a mais barata, a mais fácil de mexer e tem uma variedade enorme de materiais. Um filamento como o PLA, por exemplo, é até biodegradável e ótimo para aprender. É, sem dúvida, o jeito mais fácil de começar a criar hoje mesmo. Certo? Então agora já dá para imprimir o corpo de um projeto. Mas e se a gente quiser dar vida para ele? Colocar umas luzes, movimento, um pouco de inteligência? Bom, para isso a gente vai precisar de um cérebro eletrônico. E é aí que entram as 2 estrelas do mundo maker, Arduino e Raspberry Pi. A diferença é bem simples, na verdade. Pensa no Arduino como o sistema nervoso. Ele é um microcontrolador focado em fazer uma coisa muito bem feita, tipo ler um sensor e ligar um motor. Já o Raspberry Pi é o cérebro mesmo, um computadorzinho completo que roda sistema operacional, processa vídeo, conecta na internet, um controla o físico, o outro processa as informações. Juntando tudo, com uma impressora 3D para criar as peças e uma plaquinha como o Arduino para controlar tudo, o céu é o limite. É aqui que a mágica do faça você mesmo acontece de verdade. E olha, não precisa começar do zero quebrando a cabeça. Kits de automação como este são um ponto de partida sensacional. Eles já vêm com todos os componentes, os guias, tudo mastigadinho para montar projetos práticos. É o melhor jeito de aprender fazendo, de ver a teoria virar uma coisa que funciona na sua frente. E essa frase de um usuário do Reddit resume perfeitamente o espírito da coisa. Para muita gente, o legal não é só ter o objeto pronto. É a jornada, o aprendizado, o desafio de construir algo com as próprias mãos. É aquela satisfação de ver uma ideia sair da cabeça e virar realidade. A gente já viu como o movimento maker transforma hobbies e projetos pessoais. Mas e se eu te dissesse que essa mesma tecnologia, essa mesma ideia de construir camada por camada, está sendo usada para algo numa escala que parece até ficção científica? 3 dias. Guarda bem esse número. Pois é, 3 dias foi o tempo que uma impressora 3D gigante, operada por só 2 pessoas, levou para levantar as paredes de uma casa de 80 metros quadrados lá em Caxias do Sul. Em vez de plástico, a máquina vai depositando camadas de um concreto especial. Ela constrói a casa inteira sem precisar de um tijolo sequer. E as vantagens disso?
são revolucionárias. O tempo de construção cai drasticamente. Precisa de muito menos gente no canteiro de obras. E talvez o mais incrível, a liberdade de design. Fazer paredes curvas e formas doidas fica tão fácil quanto fazer uma parede reta. E tudo isso com potencial para reduzir custo e desperdício de material. É uma virada de jogo. E o mais legal é que isso não é papo de casa de luxo, não. O custo da matéria-prima já está bem perto do da construção normal. Tanto que a tecnologia já é vista como uma solução real para projetos de moradia popular no Brasil. Tipo Minha Casa Minha Vida. O impacto social que isso pode ter é gigantesco. E se isso tudo já parece impressionante, se prepara, porque o futuro já está batendo na porta. A próxima etapa é a inteligência artificial. Já tem gente usando IA para prever exatamente como cada camada de concreto vai se comportar antes mesmo de ser impressa. Isso significa mais precisão, menos erro, é a união perfeita da fabricação digital com a inteligência de dados. Olha só que jornada impressionante. Começou com computadores de garagem e agora está imprimindo casas em questão de dias. A Cultura Maker está mostrando que o poder de fabricar está de verdade voltando para a mão das pessoas. A pergunta que fica no ar é, se hoje a gente já imprime casas camada por camada, o que é que a gente vai escolher construir amanhã?